أنا في كل حياتي يعني طلعت برا الحدود بس مرتين. ما مش مسموح لنا إنه نشوف البحر لأنه ما معنا تصريح ندخل البحر نشوفه. Ils ont saccagé pas mal de croix, pas mal de symboles chrétiens. Ils ont lapidé des groupes chrétiens qui étaient en train de faire un baptême. فأنا بنظر للرجاء لأنه إحنا هون كنيستنا كنيسة الرجاء. A terra prometida, a Palestina, tem sido sempre um mosaico de diferentes culturas e religiões. É uma terra onde judeus, cristãos e muçulmanos têm os seus lugares santos. E também tem sido sempre uma região de conflitos. Na esteira destes conflitos, por trás de um véu de silêncio, os cristãos estão lenta, mas inexoravelmente, a ser expulsos do berço da sua fé. Os Estados de Israel e do território da Autoridade Palestina são considerados a Terra Santa pelos cristãos, uma vez que é aqui que estão situados os locais e as cidades sagradas cristãs mais importantes. O cristianismo era uma das maiores religiões da região até à conquista árabe no século VII. Atualmente, após séculos de conflitos e por muito complicada que a situação dos cristãos se tenha tornado, é do conhecimento geral que a população cristã da região está em sério declínio. Em 1947, as Nações Unidas dividiram a região da Palestina no Estado de Israel e da Autoridade Palestiniana, cedendo aos judeus 55% da terra. Os combates começaram e em 1948 mais de 700 mil muçulmanos e cristãos palestinianos tinham sido expulsos de suas casas. Depois da guerra de 1967, Israel alargou o seu território e começou um processo de expansão. Este é o mapa da Terra Santa atualmente. Belém, onde Jesus nasceu, Nazaré, onde ele cresceu, e Jerusalém, onde morreu e ressuscitou. Em Jerusalém, em 1905, os cristãos constituíam 25% da população. Atualmente, são menos de 2%. Nazaré, dentro do Estado de Israel, era antes de 1948 uma cidade com uma evidente maioria cristã de cerca de 60%. Hoje, apenas 30% dos residentes são cristãos. No século XIX, Belém era 90% cristã e 10% muçulmana. Hoje é cerca de 25% cristã e 75% muçulmana. Belém, agora fazendo parte da Cisjordânia e sendo um território disputado, habitado e reclamado pelos palestinianos, na verdade, está sob o controlo militar israelita. Aí, os cristãos palestinianos foram outrora uma poderosa minoria, mas agora constituem apenas 1% de uma população esmagada entre uma crescente maioria muçulmana e uma florescente presença judaica, consequência de um sempre crescente programa de colonatos israelitas. Ils portent encore en eux la mémoire collective de l'expérience de Jésus. C'est pour cela que cette communauté, même si elle est minorité, elle est très importante pour toute l'Église universelle. Donc nos chrétiens sont doublement minoritaires en Israël. Et c'est la première fois que dans l'histoire, une communauté chrétienne vit dans une majorité musulmane et juive. C'est pour cela que notre vie, notre actualité n'est pas facile. Quando os peregrinos cristãos chegam de todas as partes do mundo para visitar os lugares do nascimento, morte e ressurreição, encontram-nos divididos por muros de betão. Iniciado pelo governo israelita em 2002, o muro de betão de 670 km, com uma altura de 8 metros, foi construído de acordo com declarações oficiais israelitas para evitar a entrada em Israel dos bombistas suicidas palestinianos. O muro também impede o acesso de mais de 200 mil palestinianos aos serviços sociais, escolas, locais de trabalho e de culto. برام مي ياكو براسين تشسي تلكم شاس تبي برامي مجي مشايش أرشد لاجدو مشكانسو للي مشكانسو في إسرائيل لا ألبد لا تيجي سو مشكوين نا أونس نناشي جيمي تيخ أشد لاجدو سكر
Oni mają własne drogi i własne przejścia. Kościoły tutaj mają listę swoich wiernych i oni dają do takiego izraelskiego biura. Oni z kolei tam wybierają osoby, które nigdy nie miały kontaktu z prawem. Nie tylko one, ale nawet osoby z ich rodziny. To znaczy to też nie jest tak z marszu, że każdy chrześcijanin z okazji ten świąt dostaje. الكل بيعرفوهاش ولادي صدق انا هذا شيء انت بجوز تعرفه فيش انا قدمنا تصاريح طلع للبنت وطلع لي الاولاد ما طلع لهمش شو بدك تروح تقاتل اليهود خلاص بقول لك هذا طلع. Na sua visita à Terra Santa em 2014, o Papa Francisco parou o automóvel para rezar em frente deste muro. Israel tem preocupações genuínas e legítimas pela sua segurança. Contudo, esta segurança não se consegue isolando-se dos seus vizinhos, mas sendo uma parte deles, através de uma paz negociada com os palestinianos, através da implementação da solução dos dois Estados, que tem o apoio da Santa Sé i da komunidad internacional em geral. Sprawy ekonomiczne też mają ogromny wpływ. Ekonomia na pewno, ale to też właśnie to zamknięcie, to ograniczenie swobody, że ja mam tylko wytyczoną drogę, mogę tą drogą jechać, tą nie mogę. Do Jerozolimy mogę jechać tylko Jerozolimy, która jest oddalona 7 kilometrów. Ja mogę widzieć 2 razy w roku. To nie jest nawet to, że ja tam chciałbym sobie pochodzić po Jerozolimie. W Jerozolimie jest mnóstwo instytucji. Są szpitale, których nie ma tutaj. I have another case of a mother of a priest who used to go to the hospital in Jerusalem to make the dialysis, and she came back to her home. She was very tired after the dialysis. There was a checkpoint, Israeli checkpoint. They showed the soldier all the medical reports that she needed to go back to her home to have a rest. He didn't allow, and she died there in the checkpoint. Właśnie chrześcijanom zawsze tylko na miesiąc, a muzułmanom dają na 2-3 miesiące. I to zawsze przypuszczają chrześcijanie też, że to robią troszeczkę naprzeciw nam, chrześcijanom. I żeby wynosili się stąd tak. I dojdzie do tego powoli, ale na pewno do tego dochodzi. A situação cada vez mais deteriorada dos palestinianos é consequência de uma onda crescente de colonos judeus que se deslocam para o território palestiniano. Atualmente, cerca de 500.000 judeus vivem em mais de 100 colonatos, construídos desde o início da ocupação por Israel, em 1967, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental. Os subsídios do governo para os colonos judeus são 2 vezes mais elevados do que em Tel Aviv ou Jerusalém. Para os palestinianos, a nova onda de construção implica a extorsão e demolição das suas casas e a deportação da sua família. Atualmente, só 13% dos terrenos na área de Belém ainda pertencem aos seus habitantes palestinianos. هي كلها فلسطينية هذه كلها أرض فلسطينية هذا كلها فيها هنا لسواح ملان في للعبدية في للتعامرة في لزعترة كل هذه الأرض راحت يعني الحكومة كلها بتعطيهم تبني لهم عمارات بتعطيهم دور بتعطيهم كل شيء بس يقعدوا عم بتجيب من برا. My mamy kolegę, mieszka niedaleko Hebronu. Jego rodzinę mieli bardzo duże takie ziemi, uprawiali winogron, uprawiali mnóstwo owoców. Dzisiaj nie zostało już nic z tej ziemi. Na tych ziemiach, na których rósł winogron, rosły owoce, dzisiaj stoi olbrzymie osiedle żydowskie. I do kogo iść na skargę? Uma enorme dificuldade para todos os palestinianos são também as limitações de Israel ao abastecimento de eletricidade e de água. كل 20 يوم 25 يوم حسب هاي اليوم اجت شوي اليوم هذا انا بحسب لها اليوم 21 يوم ابوي سوالنا قبل ما يتوفى سوالنا بير كبير هنا شايف بكفينا نتحمم بس كش برا ما كش برا تسقي الزريعه مثلا يعني الزريعه عندنا ماتت ما بتقدر تسقي الزريعه تجيب ميه في التنكات بكلفك مصاري في نفس الوقت التنكات مش نظاف
يعني بدكش تخاطر في هيك شيء. فالحياة صعبة من ناحية المية. اليهود كل شيء فاقدين. Do outro lado do muro, em Belém, a 26 de setembro de 2015, um incêndio destruiu a antiga ala do mosteiro maronita de São Charbel, provocando muitos estragos à estrutura. De acordo com as investigações preliminares, uma declaração emitida pela polícia e pelo chanceler do Patriarcado Maronita de Jerusalém tratou-se de fogo posto. Les autorités n'ont pas fait et ne font pas encore assez pour limiter, pour découvrir les responsables et pour les accuser et les porter au tribunal. Um dos fenómenos mais traumáticos é o abuso de crianças. Nos últimos 12 anos, Israel deteve e prendeu mais de 7.500 crianças palestinianas. It happened with my family also. They arrested 2 of my brothers from our house. And they took them not for any reason, that's just to be danger for the state of Israel, they say. They spent 2 years of their life in the prison. And my little brother was 16 years old, he was a child. And they took him to prison. A violação dos direitos palestinianos afeta a vida económica diária. A violação dos direitos palestinianos afeta a vida económica diária e a sobrevivência das famílias palestinianas. O rendimento anual per capita na autoridade palestiniana é de 1.764 euros. Em Israel, de 24.700. قبل السلطة كان الشغل يوقف، أروح أنا أخذ 400 شيكل، كنت أنا بالنطوب، أنا عندي هواية في الطوب يعني. صار الواحد بدأ يشبك الدخان، كانوا يحكوا اليوم 10 شيكل، اليوم 22 شيكل. هذا باخذ منك وهذا باخذ منك، واحنا يا عمي زي الخروب مذبوحين. Privados de oportunidades de emprego, dinheiro e esperança numa vida melhor e mais digna, os cristãos palestinianos estão a abandonar a terra dos seus antepassados. No centro comercial, em Belém, muitas lojas estão fechadas. Controlo militar invasivo das áreas palestinianas, a construção de um muro, detenções injustificadas, desemprego elevado e violência quase diária criaram um clima de medo que deixa muitas famílias traumatizadas. Rodziny zaczęli chrześcijańskie, szczególnie chrześcijańskie rodziny zaczęli tracić pracę. I to się kończyło na tym, ponieważ nie widzieli przyszłość. Zaczęli sobie życie odbierać ludzie. Bardzo dochodziło nawet do takich tragicznych sytuacji. I dlatego ludzie rzucają się na alkohol, po narkomanię. I dlatego dzieci są tyrane przez rodziców ze złości, ponieważ rodzice nie wiedzą, co robić z tymi dziećmi, są w domu, nie mają pracy. I dlatego tak się dzieje, nie wiedzą, co z sobą zrobić. Apesar dos muitos desafios, a Igreja aqui faz o que pode para dar ajuda e assistência. Nos centros paroquiais e casas de cuidados especiais, as crianças recebem material e assistência material, escolar e espiritual. Here we feel that we have to have our intervention to help the widow and the children. When you have addiction in the family, for example, alcohol, drugs, and other things, we try to help the kids. We take them from their houses and we divide the work with them into criteria. One criteria where they have to live in our house here. And the other one is where we help the children after the school and they go back home. They still have their mother or their father. So the feedback is good. You know why? Because they keep coming back here. Cerca de 60% dos cristãos palestinianos são jovens com menos de 18 anos. Com muita frequência, são as crianças mais pequenas que contribuem com algum rendimento para a família através de trabalho físico pesado. Num ambiente de stress como este, quer em casa, quer na rua, a Igreja Católica empenha-se em organizar o tempo livre dos jovens.
We have thousands of our Christian youth in the Scouts, where they receive a good education according to the Scouts' principles. And we offered as a Latin Patriarchate a plot of land in Bethlehem for building Scout Center and also allowing summer camps with tents for the youth. A imigração dos jovens é ainda outro desafio predominantemente evidente entre os cristãos. When our students study abroad, they are the most brilliant. When they come back here, they don't find work to satisfy their talents and gifts. So they are tempted to go back to the countries where they were educated. So in this way, we lose the elite of the elite, the best of our young people. The young people want to build their future. So they have to think about marriage, about their work, find job, about building house. They cannot build houses in their own land because their house that they build without a permit from Israel will be destroyed by the bulldozers. And like that, they will think to migrate from this country. O desemprego crescente e uma economia sufocada levaram a um declínio económico dos territórios palestinianos ocupados. Cerca de 26% dos palestinianos vivem na pobreza. Em algumas regiões, especialmente na província, os níveis de pobreza chegam mesmo aos 38%. Muitos sobrevivem simplesmente graças ao importante trabalho da igreja local. And we try also to support with the new projects, the activities, and to create job opportunities, a job for everyone in Palestine, especially for the Christians that are a minority. On the other side of the wall, where there are many Christian families, more than what we expected and we thought, and they are almost abandoned. Em resposta ao desafio do desemprego elevado, um sacerdote católico, o padre Hayat Abuzalia, criou em 2001 The Olive Branch Foundation, Fundação Ramo de Oliveira. Começou a promover microprojetos em todo o mundo. Os lucros beneficiam as famílias mais pobres, especialmente afetadas pela atual situação política e económica do país, para ajudar na educação dos filhos. Os lucros são também aplicados no recém-construído lar para idosos em Taibé, uma aldeia 100% cristã. Now here is almost all our own products of Taipei. We have this traditional model with the cross of the Holy Land, 2 olive branches, and the word peace in 10 languages. O padre Raé lançou também um apelo internacional para rezar pela paz na Terra Santa. A iniciativa da Lamparina da Paz tem como objetivo distribuir as lamparinas da paz, em barro, por mais de 100 mil igrejas em todo o mundo e, desta forma, encorajá-las a rezar pela paz. Esta iniciativa dá emprego a 18 pessoas em Taibé. Entre os cristãos palestinianos existem aqueles que, não obstante as dificuldades, conseguiram manter o seu negócio de família vivo ao longo de gerações. Estão determinados em permanecer, apesar da difícil situação, e continuam o que os seus antepassados começaram. I was born in a very faithful family, and our parents taught us to be always with a strong faith. Especially in this land, my grandfather, he opened a small store near the Nativity Church in 1927. And he's the first generation in the store. And then my father came, the second generation, and I am the third generation. I was married and I have a child, and he will be, I hope, the fourth generation. Even we have a lot of difficulties to live in this place.
Os cristãos palestinianos que partiram sonham regressar à sua pátria, que lhes foi tirada a quando da criação do Estado de Israel. Alguns acabam por regressar, trazendo consigo a esperança. Quando avevo 19 anni abbiamo deciso di andare in Italia per continuare gli studi. Però dentro di me sentivo la volontà e la voglia di tornare nella mia terra d'origine, che è Betlemme, dove sono nato io, dove è anche nato il Signore. Cioè, vorrei che i miei bambini imparassero l'arabo e frequentare la Terra Santa, le scuole dove sono andato io. Embora a esperança e o futuro da Igreja resida na força dos cristãos locais que estão preparados para ficar, a sua capacidade para permanecer, o principal encorajamento de que necessitam para ficar, depende da ajuda que recebem da Igreja Universal. N'oubliez pas la Terre Sainte. Priez pour la Terre Sainte. Aimez la Terre Sainte. Tous les chrétiens, au fond, sont nés de l'Église mère de Jérusalem. Quand vous venez pèlerin, vous faites du bien à vous-même, certainement, et vous faites beaucoup de bien aussi à nous, les chrétiens de Terre Sainte. On vous attend nombreux pèlerins en Terre Sainte.